Gente, meu boa tarde. Hoje é irrenunciabilidade da autodiscernimentologia. É a qualidade ou caráter de irrenunciável, ou a condição cosmoética, evolutiva, inteligente, inafastável, de não se poder renunciar, em nenhuma hipótese lógica, a algo, alguém, ou algum contingenciamento existencial, obrigação ou dever extremamente específico e personalíssimo, seja humano, social, multiexistencial, ou seja, parasocial. O dever de se admitir a responsabilidade quanto aos próprios atos. As responsabilidades intransferíveis somente exercidas pelo titular. As competências pessoais. A autorresponsabilidade inabdicável. O caráter de ordem pública das leis básicas da SOCIM. A liberdade jurídica pertencente ao homem e o respectivo limite perante os interesses dos outros homens e da própria organização social. O momento no qual os direitos não podem ser objeto de renúncia. A impossibilidade do abandono ou da desistência voluntária do direito sobre alguma coisa. A irrenunciabilidade do trabalhador impedir de renunciar aos direitos pessoais assegurados pela legislação do trabalho. A imperatividade de determinados princípios legais. E por aí vai. Agora, nós mostramos aí 8 condições básicas irrenunciáveis dentro da caracterologia. Falamos na vida, no curso intermissivo, na PROEX, na paternidade, na filiação, na interpretação e na autoria. O estudo da condição da irrenunciabilidade a certos contingenciamentos é indispensável a toda consciência lúcida, em qualquer círculo da prosêmica, ou seja, do espaço, e em qualquer ciclo da cronêmica, ou seja, do tempo. Você, leitor ou leitora, tem refletido sobre a irrenunciabilidade quanto aos efeitos dos próprios atos e para atos? Você reconhece a própria multidimensionalidade consciencial? Eu quero dizer que esse verbete tem 31 logias e tem 7 máximos. Para a Rosa, ela pode trabalhar e, se quiser, acrescentar mais um máximo na antagonismologia. Pode falar. Professor Valdo, na caracterologia, no item 1, vida, sim. Eu fiquei pensando no esquizofrênico, por exemplo, que comete um ato de suicídio. Ele tem algum atenuante? Suicídio, às vezes, tem atenuante. Por exemplo, se uma pessoa estava perturbada e ficou possuída, se ela está possuída por uma outra consciência, quem cometeu o suicídio foi mais a consciência. Então, há um atenuante a favor do suicídio. Entendeu, não? Uhum. Eu fiquei pensando assim... Agora, outra coisa, se o suicida também, lá pelas tantas, ele fica faltando parafuso na cabeça, quer dizer, não dá mais para ter lucidez e nem elaboração da pensionização correta, ele também tem atenuante, que já não funciona mais. É o caso da minha mulher. Minha mulher já estava perturbada, fazia 9 anos. Às vezes bebia muito, tomava remédio junto. Quando ela suicidou, ela teve atenuante, porque a cabeça não funcionava mais. Ela tinha um vírus, que era o vírus do Borna, em cima dela. Veja bem, com 19 dias ela apareceu para mim totalmente refeita. Não tinha mais nada. E outra coisa, você atirou lá de cima, ela estava toda quebrada quando a gente enterrou. Entendeu? Foi só 19 dias depois. Ela estava bem. Ela chegou para mim e falou assim, como é que está meu filho? É a vida. Agora, veja, eu já sabia, porque aquilo lá não tinha. A gente já estava há vários anos seguindo a coisa. A cabeça dela, ela passava a temporada que dava os processos de depressão, alteração, mudava tudo. Então, houve atenuante aí, está na cara. Mas na hora assim que a pessoa recebe o diagnóstico que ela não tem cura,
né? Que a esquizofrenia ela não tem cura e piora. Todos os tratamentos que ela fez não deu certo. Pois é, e aí o caso até que dessa. ponto Por não exemplo, é uma essa eutanásia? doença do Borna, que é a chamada depressão da tristeza, é a síndrome da tristeza, isso ainda não tem cura até agora. Tinha que arranjar um jeito, arranjar um antibiótico que funcionasse contra os vírus. Isso não tem. O antibiótico não funciona bem contra vírus. Pois é, e até que ponto não é É uma vírus na eutanásia? cabeça aqui, ó, Então? na cachola. Você já viu falar no negócio do Borna? Pois é. Mas você entendeu isso? Então tem atenuantes e agravantes. Preciso ver como é que funciona. Tá certo? Não tem mais ninguém aí para falar, então tem eu, tá certo? Junto com o povo aqui. Quais as vantagens e desvantagens da visualização criativa? Olha, a visualização ajuda o desenvolvimento da clarividência e faz para a pessoa mais lúcida a separação, o que é a diferença entre a imagística e a para-realidade. Então, a pessoa começa a verificar pela visualização criativa os tipos, por exemplo, de manifestações ectoplásmicas, das energias exteriorizadas, da energia plasmada. E ela começa a ver também as diferenças que tem na próxima dimensão, que nós chamamos de dimener, que é a dimensão energética. A visualização criativa pode levar a isso. Agora, precisa a pessoa ter muita autocrítica. O senhor falou sobre um livro sobre a história, a igreja e outras coisas. Eu gostaria de saber qual é o nome do livro. O livro é Cultura Geral, tudo que se deve saber. É do Dietrich Shivanitz. O nome é S-C-H-W-A-N-I-T-Z. Dietrich Shivanitz. Cultura Geral. Agora, ó, qualquer coisa para ver isso aí especificamente é página 52 e 53. Que está falando sobre um assunto que eu tenho até um verbete que eu vou trazer aqui, que está falando o mesmo assunto, que é o processo do banco da salvação. A igreja transformou no banco da salvação. Devido o quê? Devido ao processo dos médicos que criaram o banco moderno, que o banco vem desde a antiguidade, mas o banco moderno é criado pelos médicos. Isso foi feito em Firenze, em Florença. A data é 1357. Agora, 1357, então, entrou para o próximo século. Esse século todo, a igreja, então, começou a vender as indulgências e milhões de coisas, porque ficaram com inveja do banco dos médicos. Então, o Vaticano, lá de Roma, começou a fazer isso. Então, criaram o Banco da Salvação. Esse Banco da Salvação, por exemplo, eles não falavam nisso. Entende? Mas vendia as coisas todas. Eu vou explicar isso tudo com detalhes. E outra coisa, o Shivanitz, ele fala nisso também com calma. Esse cara é um historiógrafo alemão. Ele morreu faz 4 anos. Ele era fora de série. Uma cabeça esse homem. O livro dele sobre cultura eu até recomendo. Já falei até aí, porque aí na Mega Store já venderam esse livro aí. Eu já recomendei para outras pessoas, tal. Vale a pena ver. Ele lá está fazendo o processo da cultura, mas ele estuda isso através da história. E os dados dele são confiáveis. Eu não achei nenhum erro brabo nas coisas dele que eu estou lendo até hoje. Ainda não vi nada. Agora, vale a pena ver o livro baseado nisso. Agora, o caso da história, nessa questão aí da igreja. Primeiro, os médicos criaram o Banco Médici, 1394. Logo em seguida, no outro século, a igreja viu o efeito daquilo e o sucesso, o êxito dos médicos. Isso, os médicos em Florença, em Firenze. Aí em Roma eles começaram a ver aquilo e falaram assim, ó, eles estão ganhando mais dinheiro do que a igreja. Temos que dar um jeito nisso. Então começaram a vender. E começaram a criar verdadeiras agências. Então tinha a agência do banco, que não se falava nada. Mas em Roma, em Firenze, em Veneza, em vários lugares desse. Agora, todo mundo sabe disso. Outra coisa, o Shivanitz, ele explicita isso com todos os detalhes no livro, em 2 páginas, bem claro. Então, esse é o Banco da Salvação. Agora, foi esse Banco da Salvação que criou um negócio que os historiadores não falam, nem ele não falou nisso, o Shivanitz. Tem um negócio que criou aí que, ó, o resultado ainda existe até hoje. O nome chama-se Reforma Luterana. Lutero pegou nisso e falou, vocês estão vendendo o paraíso, estão vendendo lote do paraíso para as pessoas. Isso é uma vergonha. A igreja virou um balcão. Foi aí que apareceu o protestantismo. Olha o protestantismo, existe aí até hoje.
Eu explico isso lá no verbete, rapidinho eu coloco. A cronologia é essa. 1357, 1400 e lá vai fumaça, quase que o século todo, e depois 1517, que foi quando houve a reforma luterana pelo Lutero, Martim Lutero. Agora, as coisas, 1500, é 1397, 1400 e tanto, o século inteiro, até 1517. Foi então, cento e tantos anos que aconteceram essas coisas. E ó o resultado. Em 1517, nós estamos em 2000 agora, e lá vai fumaça. São 500 anos que o protestantismo está aí firme. Tudo foi por causa desse banco, tudo por causa de dinheiro. Agora, tudo por causa do cifrão. Eles transformaram a sacristia num balcão. Agora, ó, até hoje não existe um pedaço, né? Eles não conseguiram ficar livres disso. Olha os casamentos, como é que você paga caro para participar de um casório cheio de flor, um monte de situação, tudo. Surround, Cinemascope, Technicolor, etc. O que o senhor acha das músicas do japonês Kitaro? Tem um vídeo dele que parece que ele está no Stafis cantando música das esferolas. Para mim é música igual às outras, só que são essas mais avançadinhas, que hoje eles gostam de usar, que tem vários nomes para esse negócio de música, mas é música popular igual às outras. Não vejo nada de fora de série, para mim, pessoalmente, não. Agora, ó, aqui eu vou falar em inglês, que me pediram aqui. About vibrational state. I want to make some explanation about that. I know that the vibrational states exist since the antiquities, many millenniums ago. But the thing is not that. Robert Monroe, for instance, wrote about the vibrational state, but it's another kind of vibrational state. The another one, it's another kind. This is very old one stuff. But the thing is that the old one is from the evoluciólogos, the evolutionary people that want and make the work with the vibrational states. The most important thing for you to go ahead and make the develop about the technique is to get the shower, energetic or vibrational shower with the vibrational states. And make all the maneuvers, all the kind of work with your personal energy. This is very important. We have more or less 40 types or conditions about the ways that you do with the energetic condition. And another thing is the synalectic, energetic, synalectic, vibrational, and the parapsychic condition. The vibrational state gives to you the opportunity to make the development about your parapsychic and the things like that. But I use the vibrational states in my past lives. And the best name is that. In the beginning of this life, we talk about effluvius, about fluidos. But the name is energetic, is the best one. The vibrational state is the best one. And another thing, the vibrational state give to you the proof to you the reality about the psychosoma, the another dimension, and things like that. Não tem mais ninguém ainda? Aqui, Quem é que está com o microfone? Na fatologia, quinta linha de baixo para cima, Sim. a autonomia da vontade, quando limitada pelo propósito de tornar o direito mais social. Podia falar um pouco sobre isso? O caso todo aqui é o processo do para-direito que a gente estuda hoje. Autonomia da vontade, quando limitada pelo propósito de tornar o direito mais social. Por exemplo, você detém determinada propriedade. Essa propriedade, certas coisas você não pode renunciar a ela, você tem que ver como é que você faz. E você também é responsável por tudo aquilo que acontece lá dentro dela.
Você pega um local, coloca aí umas cercas elétricas que não mostra o que aconteceu, uma pessoa morre, você tem uma incriminação por isso. Também pode Estuda ser... o processo da irrenunciabilidade daquilo que a pessoa tem. Estou dando um exemplo. Sim. E também, Existem milhares de exemplos, todo tipo dentro do direito. também pode ser aquela questão da prefeitura, por exemplo, desapropriar para o bem da coletividade, nesse sentido? Pode ser. É o tributo, por exemplo. Você não pode renunciar a certas coisas. Tem certas coisas que você tem que assumir. Não tem jeito. É irrenunciável. Por exemplo, tem certas coisas no Brasil hoje, a lei, você sabe, o Brasil tem lei demais. Precisa de depurar essas leis. Mas o povo aí não quer fazer porque cada um quer dar o jeitinho, o gercismo, aquela situação, para tirar vantagem em tudo. Então isso é errado. Por exemplo, você pega uma pessoa que vai trabalhar com você. Ela é autônoma. Então ela vai servir a você, por exemplo, uma vez por semana. Se você, por exemplo, amanhã acontece uma coisa, ela precisa de uma operação de apendicite, apendicectomia. Se você for pagar, o juiz vem contra você. Você não pode pagar aquela operação para aquela pessoa que está trabalhando com você. Eles vão achar que você está querendo comprar o funcionário ou a funcionária. Então, veja, essa irrenunciabilidade eu acho excessiva e burra. Tem muita coisa nisso que precisa de consertar. Essas leis não são. Mas veja, o povão tira partido disso. Entende? O funcionário, o empregado, vai tirar partido dessa história. Porque o advogado de porta de cadeia chega e quer ganhar dinheiro. Então fica entre o patrão, o empregado e a justiça, e o juiz. E ele no meio, tirando dinheiro. Ele parte aquilo no meio. Metade para você, metade para mim e tal. Esse é o advogado de porta de cadeia. O Brasil está assim nesses casos. Ó. Então nós estamos falando como é que é a irrenunciabilidade. Por isso que o assunto é neutro. Ele pode ser positivo e pode ser negativo. Qual a intencionalidade? O que a pessoa está fazendo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Eu já andei acertando esse verbete, porque aqui não tem muito erro de forma, não. Mas existem 6 dados que são daquilo que eu chamo de detalhismo. Existe 2 sobre legislologia, existe 2 sobre principiologia e existe 2 sobre códigologia. Eu já coloquei isso aí. Está faltando especificar, porque eu coloquei do jeito que estava e logo a gente imprimiu. Mas lá no original eu já coloquei isso tudo. Então, a principiologia, a códigologia e também o processo da legislologia foi enriquecido. Porque eu estou falando isso aqui. Por exemplo, o que é legislologia? O caráter de ordem pública das leis básicas da sociedade. Isso é legislologia. Entende? Agora, outra coisa, código. O Código Pessoal de Cosmoética, CPC, isso é da códigologia. Eu já estou especificando tudo com detalhes. Muitos desses artigos, desses ensaios aqui, os verbetes, eles estão chegando sem eu ter feito isso. Estou só mostrando para vocês que isso tudo... Sabe, a enciclopédia está em andamento, ela não está pronta. É igual a cidade, nunca vai ficar pronta. Está sempre em construção, em desenvolvimento. Sovaldo, Sim. aqui. Na página 55, lá na remissiologia, número 8, para direito, aí está lá, cosmoética neutro. Ele não é neutro, é homeostático. Não, isso aí está errado. Isso eu acho que também já viu? foi consertado lá. Então tá. Tem vários desses que foi pego lá de um dado que estava errado. Mas eu vou pôr aqui para ver. Foi muito bom. E aí Se tiver mais, você me fala. eu queria fazer uma pergunta. Eu queria entender por que esse tema o senhor colocou como a autodiscernimentologia e não como paradireitologia. É o autodiscernimento, porque o negócio pega mais é pessoa, pessoalmente, e não a coletividade. A irrenunciabilidade é um processo mais pessoal. Ô Cris, o que você acha? Estou errado ou estou certo? Concordo. Pois é. É mais intraconsciencial. Então tem que ser autodiscernimento. Tá. E aí, por isso... Aqui um outro que podia pôr é intraconscienciologia. Tá. Também entra, né? É porque naquele verbete para inalienabilidade, o senhor colocou para direitologia. Foi o primeiro verbete especificado com essa nova especialidade, né? É porque ela já visa mais coletivo, o senhor está usando essa não, essa preciso de colocar para a categorização? gente ver também as nuances, né? Dos approaches, das abordagens.
É o processo do enfoque. Tá. A intenção aí é essa. Agora, ó, lá no fundo, se a gente explicita a situação, você pode usar todas essas formas. Desde que você explique o que você está falando. Tem que explicitar. Eu não sou preso a fórmulas. Eu tenho essas fórmulas todas, você veja. Eu danço com elas. Agora, toda vez que você usar, você tem que explicar. Você está falando o quê? É aritmética ou matemática? É japonês ou árabe? Tem que explicar. O negócio é sério, porque senão, em vez de ajudar, você fica antididático. Você não ajuda, né? Tem alguém que está com o microfone? Voltando lá para a fatologia, ali na última linha, Código Pessoal de Cosmoética, o senhor podia falar um pouco mais na irrenunciabilidade e o Código Pessoal de Cosmoética? O Código Pessoal de Cosmoética, eu venho falando isso nesses verbetes todos. Em relação à irrenunciabilidade? Por quê? Explica para ela com calma. O que você acha? Você tem que seguir o seu código pessoal de... Você tem que seguir o Por exemplo, isso que eu falei, pessoal de cosmoética. isso que eu falei, a gente tem que saber conviver numa condição dessa. O empregador e o empregado tem que saber viver com isso. Agora, o código é a pessoa que faz. É o seu código. Você não pode renunciar ao seu Quer dizer, código. se o seu código, você nem pensou que existe renúncia, então ele está furado. Professor Valdo, aqui na página 55, números em caracterologia, número 6, filiação. Ninguém, homem ou mulher, pode cosmoeticamente renunciar à própria condição consanguínea de filho ou filha perante a mãe e o pai. Incide aqui a dívida pela existência humana recebida. Aquele negócio que eu conto, que é um caso que me chamou muita atenção, daquela moça com 32 anos, que estava com a mãe e vivia brigando com a mãe. E ela chegou para mim para reclamar da mãe. Eu falei, não, você tem que reclamar de uma pessoa, você. Quem é a filha? Sua mãe tem 25 anos mais velha que você. O que você está reclamando? Ela te deu a vida. Você não vai querer que ela vai mudar de uma hora para outra? Então a mãe já estava chegando nos 60 e ela já com 32 anos e brigando, você está entendendo, com a mãe esses anos todos. Eu falei assim, ó, essa vida você está jogando no buraco. Porque se a sua mãe se predispôs a fazer as pazes e recompor o destino com você, porque ela se prontificou a parir você, ela está na sua frente. Ela é superior a você. Agora, você não entendeu a sua posição, você está perdendo a oportunidade. A dona começou a chorar. Eu falei assim, você está chorando porque a sua consciência está pesada. É mais do que aquilo que você me falou. Você já deve ter feito mais besteira. Aí foi pior. Mas, ó, foi bom. Ela aí chorou mais, as lágrimas aumentaram. Eu dei uma caixa de lenço de papel para ela. Agora, o que se passa? Depois disso, então a primeira coisa que eu perguntei para ela, o que sua mãe gosta? Vai lá e compra alguma coisa nesse sentido e leva para ela. E fala que você renuncia a todas as suas injúrias através dessas décadas. Que o negócio já tem pelo menos 2 décadas que ela estava brigando. Ela falou que já brigava com a mãe quando ela tinha menos de 10 anos. Agora, ó, tem umas mães e filhas assim, não tem? Ou não precisa da gente falar, né? Todo mundo sabe disso. Agora, quem é que tem sempre culpa num caso desse? É sempre a filha. Agora, eu falo filha com a mãe, que é um negócio bem assim, emotivo, bem comum. É o que acontece mais, porque pai, geralmente, não tem muita discussão. É um tabefe e acabou. Agora, a mãe não faz isso, então fica na base da conversa. Então, é um problemão isso aí. Então, eu queria saber, assim, dentro daquela condição de retribuição da PROEX, que tipo de retribuição os filhos teriam que estar dando aos pais? Cuidar deles até a última instância, a cremação ou a sepultura. Dá tudo quanto pode nesse sentido. É um negócio sério. É uma saída, de qualquer maneira. Agora, não interessa se o pai ou a mãe são carrascos, se fizeram isso, se a mãe era, por exemplo, superprotetora. O processo seguinte é mãe, né? Deu a vida para a pessoa, ela tem como é que é? Isso não tem preço. É uma oportunidade evolutiva. Como é que fica? Agora, por exemplo, Arranja um jeito de justificar isso aí. Não tem.
No caso, assim, de pais que não tiveram estudos, e aí os filhos... A hora que chega num certo ponto, a pessoa vê que não adianta mais consertar. Então, é cuidar dos papais, levar como se estivesse carregando ovos. E não implicar com nada. Entender que aquilo é o limite deles, acabou, chegou no limite. Então, é levar o comboio do jeito que está, sem muita alteração. Agora, até que ponto os filhos deveriam suprir alguma falta, assim, carência que os pais tiveram? Então, por exemplo, os pais não tiveram estudo, aí depois o filho... Ah, sim, mas isso os próprios pais querem sempre. Não, eu não estudei, meu filho deve estudar, aquela história. Não, mas aí o contrário, aí os filhos... Também, é bom sempre suprir, sempre ajuda, né? Agora que na questionologia, a segunda pergunta, o que seria reconhecer a própria multidimensionalidade? Você, por exemplo, você reconhece que você é uma consciência multidimensional ou você é um bicho, um vegetal, uma subhumana, um animal? Você reconhece que tem uma multidimensionalidade. Então você reconhece que tem uma dimené, que tem outras dimensões, que tem uma comunex, uma comunidade extrafísica, que tem consciex. Agora, isso não quer dizer que você vai reconhecer que tem nó por um. Mas isso aí basta só admitir ou teria que... Não, é vivenciar isso. Saber que a pessoa está pelada no banheiro, que ela pode estar sendo observada. Se não há blindagem no banheiro, tem consciência que está de olho nela. Há testemunhas permanentes de tudo que nós fazemos. Saber viver com isso. O que você acha? É a multidimensionalidade. Valdo, na fatologia aqui na terceira linha de baixo para cima, é o direito de pensionizar, falar e agir livremente. Sim. Agora, falar e agir livremente, existe um limite legal, um limite de lei. Não, até para falar, até para pensar. Você não pode também. falar tudo, existe Não, um existe limite. também aqui, o povo fala que não tem lei para o cara pensar, tem. Não, mas Se você pensar errado, você vai atrair, você fala, vai atrair marimbondo. se você difama uma pessoa falando, você está sujeito à lei. Sim. Se você age, mata uma pessoa, é uma ação. Você não Pois tem mas direito. tem ações que são escondidas que ninguém vê. E que a lei cedo ou tarde chega lá. Agora, o direito de pensionizar, falar e agir. Pois é, mas a democracia é isso. O que é? Quanto ao limite legal. Não interessa, mas Na democracia aqui. ele não pode falar tudo, não. Sei, mas sempre fala muito. Aliás, nem deve. Agora, agir livremente, cosmoeticamente, você pode agir em qualquer lugar. Assim, desde de que papo. seja cosmoeticamente. Agora, não interessa. Agora, você vai ter que renunciar a todos os seus pensamentos pesados. Agora, segundo Ficar o só com limite pensamento legal, leve, ou tá certo? cosmoeticamente, se botar aqui, fica certo, mas assim como está. Eu acho que está certo e não vou mudar, me perdoa. O autor muda se quiser. É lógico. Não- Agora, alguém está a meu favor nesse partido? Você acha que está certo, não está? Olha lá, ele é de direito, olha lá. Lógico, até o outro. Agora, tem que ter liberdade. Então, se nós não vamos falar isso, você não vai defender liberdade nunca. Olha, É nem implícito. falei para mudar, tá? Só... Não, mas você é da turma do trio Parada Dura, e você atualmente é o único que está representando esse trio, que os outros, caíram fora. Esse cara aqui, não, eu não sei o que é que houve. O trio Parada Dura hoje é só um Parada Dura. Hein? Não, isso foi ontem, mas hoje, o que dele? O Adélio tem vindo aí. É. Agora o Jabas parece. O Jabas está nos Estados Unidos. O Java está viajando, é isso? Alto nível. Professor Valdo, na hora de analisar uma renúncia, por exemplo, assim, da Cristina da Suécia, que estava envolvida num processo de monarquia, tudo, às vezes a pessoa, aquilo já vem quase como um determinismo, né? É difícil até, a pessoa já nasce numa família que tem esse processo. Que tipo de variável a gente pode avaliar? Olha, o que é mais se relevante? está dentro da monarquia, tem racismo. Se tem racismo, não presta. Então a pessoa já está no buraco. Ali já tem uma conotação enorme de baratrosfera. Tá. Pensa Aí- só nisso. Aí uma renúncia nesse caso seria... que nem- Depende. A renúncia, às vezes, é muito difícil. A pessoa tem que pensar muito. Olha o que aconteceu com o Jânio Quadros no Brasil. Uma burrice total. O cara era bêbado. Tá. Pois é. Vocês não acham? Vocês lembram? Eu estava aí, eu vi as coisas. Quem... Carregado pelo povo. Ele esperava.
Pois não, ele bebia demais. Que ponto Agora, ele que a gente- começou que era uma beleza. Eu lembro do negócio que eu achei que era uma esperança. Não, uma coisa muito mais séria. Ele tomou posse, quando era 7 horas da manhã, ele estava em Ribeirão Preto para ver se ele tinha aberto lá uma universidade. Porque tinha havido umas coisas atrapalhadas. Ele foi lá para ver se o negócio estava funcionando. Aquilo me impressionou. Se esse homem foi assim, embora, vai deixar de beber, que nada, piorou tudo. Daqui a pouco eu renuncio. Que para avaliar, por exemplo, não é para avaliar, para estudar, para tentar entender melhor esse processo da renúncia, o que a gente pode ver como de mais importante, por exemplo? São os A resultados. renúncia mais séria é a hora que você tira do seu sangue e dá para os outros. É o doador de sangue, do ponto de vista até cosmoético. Isso aqui é o negócio mais sério, é renunciar ao seu sangue. A vida é essa, pensa nisso. Observe uma coisa, tem aquele nosso amigo que falava para mim, Valdo, eu só gosto de viver com quem é doador de sangue. Quem nunca doa sangue, eu sou desconfiado. E eu não era de Minas Gerais, era de Mato Grosso. Em parte ele tinha razão, né? É uma filosofia de vida. Que o cara que doou sangue é um cara que pensa nos outros. Agora, só tem uma coisa, doou sangue dado ou doou sangue cobrado? Porque se é vendido, está danado. Agora não, ele vendeu, mas deu dinheiro lá para os outros. Aí é outra coisa. Eu conheço um cara que fazia isso. Você está querendo dinheiro? Tá, então vem cá comigo. Eu vou doar sangue e te pago. Dava o dinheiro para o cara. Eu vi isso. Pois é. Mas eles pagaram, mas para o outro. Ele deu na hora. Esse sim, é renúncia. Entra todas as doações. Eu depois vou trazer aqui que eu tenho ao todo, são 8 tipos de banco. Banco de esperma. Esse já está até feito. Aqui na página 54, Sim. Hominologia, na segunda linha, o Homo sapiens cognopensenicus. Qual que seria a tradução disso? Cognopensênicos, quer dizer que ele tem conhecimento da pensenização que ele produz. Ele é autoconsciente. Você quer coisa maior do que isso dentro do discernimento? Esse é que é o homem de discernimento, discernmentólogo total. O que você acha? Cognopensênicos. Cogno quer dizer conhecimento, conhecer, saber. E pensênico, a pensenização, quer dizer, ele tem uma pensenização autoconsciente. E aqui na página 55, na caracterologia, número 4, maternidade. Ninguém, mulher, pode cosmoeticamente renunciar à própria condição de mãe depois de gerar a prole. Essa mulher, por exemplo, que deixou a criança, o outro que abandonou, o outro que matou, aquele caso que eu conto lá perto de Brasília, da dona que enterrou a criança. Mas e Isso tudo é uma loucura, né? Quando a mãe não tem condições de dar para adoção essas coisas? Isso é outra coisa. Isso aí ela renunciou. É o problema dela. Está criando problema. Porque para que pariu? Quem pariu tem que tomar conta. A mulher já, em vez de parir, ela não tem só buraco aqui embaixo, não. Ela tem buraco aqui em cima. Toda mulher tem 2 buracos. 2 embaixo, 2 em cima aqui. Que diz respeito ao processo. Então é preciso a gente ver isso. São os orifícios naturais do corpo. Do ginossoma. Agora, para que é que tem os laticínios superiores? Isso é um negócio muito sério. Alimentação. Então, veja, isso aí, o próprio corpo da mulher já está mostrando. O negócio não é dar a luz. É manter. E outra coisa, o que eu falo? Em negócio, tudo, na vida, tudo a manutenção é mais difícil. Então, a amamentação é um negócio muito sério. É a fase da alimentação, a amamentação, negócio sério. Né? É o Tem jeito. uma pergunta de um outro dia, que era daquele verbete lá que falava da sementeira, e que o ofiexista, às vezes, saía que nem avião. Né? O avião. O avião. E aí você mencionou assim, rapidamente o caso de ofiexista que leva o assistido para volitar. Aí eu queria saber, então na OFIEX... junto com o muitas amparador, vezes... que é o amparador que aguenta isso. Ele que é o guia volitativo.
tá. É um amparador. Então, eu achava Quase que- sempre tem até evolução nisso. Então, muitas vezes a Consciex pode estar na UFIEX e ela sai, vai visitar outros locais. Não, ela não está presa. O FIEX não é prisão, não é campo de concentração. Agora, é temporariamente um hospital parasanitário. Mas aí a Consciex... Mas não é uma prisão. Hospital parasanitário, gente, não é prisão. Aham. Mas ela fica a maior parte do tempo lá? Não, Ela- isso é pouco tempo. Não tem nada que fica muito tempo no FIEX. Tudo lá é transitório. E essas volitações, assim, são para quê? Tem até uma piada no Brasil sobre o negócio do bonde, né? Nesse mundo, como é que é? Tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador. Isso aí, isso que ele tem que entender. Mas aí, Isso é lá de Ipanema. qual que é o objetivo, assim, de levar... Isso é igual no curso intermissivo, que leva para outros planetas, então... Não, mas não é bem isso. Às vezes leva para a pessoa sentir o que é. A volitação, por exemplo, ela cura. Por exemplo, há casos em que o amparador pega um homem e leva. Ele era muito pusilânime, muito covarde, muito mole. Então leva e faz uma volitação. Com a volitação, ele se enche de energia, entende? Através do psicossoma, aquilo aumenta o processo, o nível de energia no energossoma dele. A hora que ele vem para a vigília física ordinária, ele se sente o Sansão, o Hércules, o super-homem, muda Mas tudo. Isso, Então, eu já vi casos que o cara se curou de impotência com isso. Volitação é um processo terapêutico. Eu falo nisso lá no Projeciologia, só olhar isso, ó. Eu era rapazinho, já tinha ideia disso. Agora, ó, existe volitação e existe imaginação. Muita gente é nem imagística, pensa que está volitando, não está nada, aquilo é conversa piada. Se saber o que é. Para a pessoa saber que ela esteve fora do corpo, certo, o que ela teve com volitação, a hora que ela chegar no corpo, ela vai ver que ela está cheia de energia, que ela está recebendo banho de energia sem parar. Se uma pessoa teve a experiência e voltou e não tem nada, tá, michou. Isso é bobagem. Isso aí não tem nada. Isso aí é coisa da imaginação dela. Agora, quando a pessoa sai e volita ou mexe com a energia desse jeito, ela está desconhecida, é muita energia. Ela está, você está entendendo? Dentro de uma, vamos dizer assim, um whirlpool, sabe? Um redemoinho de energia, muita força. Isso é comum. O banho de energia é uma das manobras que eu chamo que é a 40ª, a mais séria, daquilo que eu estava falando aí para o americano lá. Então, essa é uma das mais sérias que tem. É tanto que lá, no Projeciologia, eu não falo nele direto, eu só vou a 39, a 40ª eu não falo, a 40ª é o banho de energia. Esse banho de energia, a pessoa tem que ter muita experiência para chegar nele. Entende? Agora, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, esse caso da irrenunciabilidade, você viu a caracterologia, você admite que isso aí tem lógica? Que é a vida. Agora, veja, isso aí é um resumo também da todos os preceitos de direito de modo geral. Pode falar. Se você me permite, você já tocou nesse caso de pai matar filha. Esse caso de São Paulo, dessa Isabela, que não sei se um dia desse eu toquei no assunto. Você aqui. acha... Eu não acho nada, até prova em contrário, eu não estou achando nada. Meu artigo não acha nada. Eu só estudo. De ver, parece que os pais, assim, deu ver, parece que não foram os Há uma opção de parece. coisa aparentemente contraditória, mas ninguém pode falar que é sim ou não. Vamos ver o que é que eles vão chegar à conclusão. Agora, veja, já examinaram que algum do sangue que eles estavam acusando o homem lá, que não tem nada que ver, que não é sangue dele, aquilo é outra coisa. Então, ó, como é que é? Tem que examinar isso aí. Tem que ver o que é, para onde vai isso. Agora, eu só sei que isso é a comoção. O Brasil precisa sempre de uma comoção. Como não tem muitos heróis, tem que criar as vítimas. Em vez do estudo do herói, aqui se estuda a vitimologia. A vitimologia entra na exaltação e acabou. Esse caso, por exemplo, realmente é brabo, né? É muito difícil. Agora, um caso que ficou muito na imprensa, assim, existem muitos casos, pega um que fica dias e dias e dias também. Não, mas esse aí teve caso pior que esse. Teve caso que ficou, não foi dia, foram anos. Aquele menino loirinho, por exemplo, o Carlinhos. Carlinhos, parece que no Brasil foi o maior de todos eles.
Na ocasião, me pediram para ver o negócio, mas tinha um assédio violento dentro do assunto. E eu falei assim, ó, não dá, eu não estou com tempo para mexer com isso, eu estou trabalhando com outras coisas. Isso aí precisa de um mês a gente trabalhar para ver o que vai dar. Mas havia um assédio, nesse caso, horrível. Muito estranho, esse caso do Carlinhos, entende? Eu não fiquei sabendo, depois disso eu viajei, não fiquei por aí, não vi. Não, mas o Brasil tem mais casos insolúveis do que casos solúveis. Gente, a maioria desses crimes todos aí fica tudo por aí mesmo. É uma vergonha o negócio. Esse caso de Portugal, por exemplo, é outro caso de comoção. Agora, esse negócio de criança, vocês veem, o que pega mais é criança entre 3 e 5 anos. É o que pega mais, por causa das mamães, etc. Tal. Agora, é duro, né? Do ponto de vista de humanidade mesmo, está tudo certo. Vamos ver, né? E torcer para que eles possam resolver esse caso e que aqueles que têm culpa no cartório possam aparecer. Eu tenho muito receio, quando tem muita opinião pública, de aparecer uma pessoa que foi acusada injustamente. Tem que ir com calma, isso é terrível. É porque quando a criança aparece melhor, né? Ela vira mais gente, ela fica mais bonitinha, mais cheia de vida. É o processo do filhote encantador. É na fase que a criança rivaliza com a gatinha, com o filhote. Está entendendo? Uma pessoa que sofre de depressão da tristeza pode ser tenepsista. A tenepsis pode ajudar a sair desse quadro totalmente, ajuda demais. Agora, ó, nesse caso aqui, a pessoa chega num ponto que pode ficar perturbada. No caso que eu falei, a pessoa já tinha até orgasmo. Tudo isso foi feito. Tinha clarividência. Já conhecia tudo sobre tenepsis. Mas a cabeça começou a cair no buraco, nada mais funcionou. Então o problema é esse. Pode sair da depressão, desde que os aparelhos ainda estejam funcionando bem. Se o transformador, o acumulador, o motor, o que mais que tem? Tudo já está batendo o pino, ou está faltando alguma coisa, como é que fica? Vocês sabem, se um carro deixar ele parado, a bateria esgota. Então, se um carro é assim, pensa bem a pessoa, depois que muito tempo que não está funcionando direito. Então fica tudo degringolado, entra em pânico. Você coloca sempre que nem todos têm amparador. Então, você afirmou na tertúlia que nem todo mundo é médium. Não. Médium não quer dizer que a pessoa tem amparador, até assediador e guia cego. A maioria desse povo que a gente fala que é médium não tem amparador. Ele tem guia cego, guia amaurótico, que não enxerga bem. Por quê? Não enxerga porque ele não é universalista, ele é amaurótico, ele não enxerga bem. Ele é míope, ele não vê que ele está defendendo um processo sectário. Ele não é universalista, ele é faccioso. Sendo assim, como é que é? Ele é racista. Está tudo errado. Então, veja, médium não quer dizer não tem amparador, não. Quem tem amparador é a pessoa lúcida, que já sabe o que é isso, que já tem uma consciência que é técnica. Outra coisa, médium não é guia espiritual, não tem nada a ver com isso. Não é anjo de guarda, não tem nada a ver com isso. Ele é uma consciência técnica, que sabe o que é, que faz como profissional a assistência. Então a pessoa pergunta, pode ser médium sem ter amparador? Veja, não é. Todo médium não tem amparador. Se ele é médium aí, por exemplo, tipo da Umbanda, do Espiritismo, do Voodoo, de todas essas seitas sincréticas que tem por aí, isso aí mostra que não tem amparador nenhum, tem guia amaurótico, isso é outra coisa. Eu acho que está mais ou menos claro, né? A pessoa está pedindo, pode clarear isso para nós? Eu acho que eu cheguei lá. Parece que os cons são recuperados, se não integralmente, na sua maioria, após a segunda dessoma. Como fazer para antecipar e recuperar pelo menos aqueles relacionados com a PROEX ainda nessa assistência física? Olha, é só se dirigir à APEX. Eles são doutores no assunto atualmente, estão trabalhando tudo isso na parte prática. Seria bom você falar. Então, para quem tiver interesse, o site da Apex é www.apexinternacional.org. Tá?
Então lá tem mais interesse, Olha, mais informações sobre o seguindo PROEX. aqui, a pessoa pergunta: existe alguma técnica que possibilite o acesso às cláusulas, ou pelo menos às diretrizes da PROEX individual e grupal? Fala que vocês têm até um curso sobre isso. Nós temos um curso que se chama Identificação das Diretrizes da PROEX, cujo objetivo é justamente esse, ajudar a pessoa a definir a linha básica dela de atuação, de acordo até com as especialidades da Conscienciologia, ou seja, definir a sua identidade interassistencial. A terceira ainda: como acessar um indicador que aponta estar a consigo no rumo e cumprimento da sua PROEX? O grau de satisfação íntima pode ser indicativo? Sem dúvida. Uma pessoa que não está bem na PROEX, ela entra na MERI. Tá certo? Pode falar mais sobre isso aí, que é bom. Estão insistindo muito nisso. Nessas perguntas desse mês passado para cá, nós já tivemos umas 3 desse tipo, pela minha memória aqui. Nós inclusive vamos ter esse curso de identificação da PROEX em São Paulo, aí para mês de junho. Então, quem for de São Paulo aí, já se programa. Uma coisa boa seria, vocês estão fazendo a opção de coisa nova dentro da PROEX. Seria bom você listar os cursos que vocês já deram até agora e aqueles que vocês vão dar. Fazer uma listagem disso para mostrar para as pessoas. Então, só aproveitando então, Valdo, a partir do final de semana, sem ser esse próximo outro, nós vamos estar fazendo aqui em caráter experimental o Proexologia. Vão ser 2 finais de semana, onde vai ser aí aprofundamento mesmo dentro da especialidade da PROEX. Então são 2 finais de semana, sábado e domingo, onde vai se aprofundar para valer a questão da Proexologia, especialidade. Então, os temas principais, os verbetes que estão relacionados a isso. Então, acho que isso aí, em caráter experimental, quem tiver interesse também, vai ser um preço aí mais acessível. Falando em bom português, eles vão usar escalpelo, faquinha, afastador, pinça, não é isso? Da consciência, para chegar lá no fundo e ver o que tem lá dentro. Justamente. Então, se a pessoa acha que não tem nada dentro dela, não é bom participar desse curso. Porque senão a pessoa vai rodar, não acha nada lá dentro, como é que é? Fica igual aquele caso do Opel, que eu estava lá, que estourou o pneu. A hora que chega, o cara ficou doido. Escuta, tinha que estourar. Esse pneu não tem câmara de ar. Eu nunca tinha visto aquilo na vida dele, o carro era alemão. Agora, isso que você acabou de comentar, Valdo, tem muitas pessoas que às vezes chegam, nós queria identificar minha PROEX. No fundo ela já identificou, só que ela não quer assumir a PROEX dela. Não, ela quer que aí você dá um desconto. Nesse caso, você dá um desconto. Agora você pergunta, quanto? 10%, 20%? Quanto você quer de paga desconto? Paga prazo. Paga prazo, como é que é? Ô, Valdo, posso aproveitar? Uma pergunta do concessiograma, tá? Na folha 47, o item a variável liderança, folha produtividade, mega gestações conscienciais. Aí você tem a pergunta 935, você faz referência a 3 tipos de EPICOM. EPICOM bussular, EPICOM catalisador e EPICOM retrocognitivo. Tá? Você poderia falar de cada um desses 3? 935 aí. O caso todo é o seguinte, o bussular é aquele que tem uma bússola que leva a ele, principalmente do ponto de vista parapsíquico, muito sério. Parapsíquico, do ponto de vista geral. Então ele mexe com a energia, ele conhece as modalidades dos fenômenos que aparecem, o que é que tem, como é que é. Agora, o catalisador é aquele que entra para trabalhar com o povo e catalisa o fenômeno e catalisa a compreensão dos outros. Então ele amplia o modo de acesso, acessibilidade, o processo da abordagem, o problema da compreensão dos outros nessa história. E agora o retrocognitivo é aquele que, além disso, ele entra e predispõe a pessoa a ter retrocognição por ela mesma. Quase sempre, no caso, ele está, então, com a salvaguarda muito forte de amparador, que é o que eu estava falando, o técnico, que mexe com energia, que vai, através daquilo que é falado, mexe na imaginação dele, ele tem uma imagem daquilo que vai ter relação com o processo da memória. E a retrocognição aparece. Agora, o acoplamentário ajuda muito isso. Quem está dirigindo o acoplamentário e o coadjutor, você está entendendo, do professor que está dirigindo, o acomplementador da história, o acoplamentista, como nós chamamos, está entendendo? Ele depende muito disso aí, ele pode ajudar muito isso aí.
Então, o acoplamentário aí no caso é onde a pessoa pode tirar a prova dos 9, o acid test, ela examinar isso tudo. Não só examinar a ela como aluna, como examinar o professor como, entende, o líder da história. E no caso, o EPICOM. Entende? Lá no complementar, a pessoa vê direitinho o nível do EPICOM, a qualidade dele, como é que se manifesta, quase tudo que ele tem. Todos os potenciais vêm a furo, entende? Se externalizam, eles aparecem, se exteriorizam, entende? É muito importante isso aí. Vale a pena. Agora, você vê, são os detalhes que tem. O conscienciograma está cheio de matar burro. Agora você está descobrindo, mas tem um monte disso aí. Olha bem que tem lá. Isso aqui é interessante. Agora, isso tudo eu quero colocar na enciclopédia depois, com o tempo. Todos esses detalhes. É porque é uma taxologia. Aí isso é que entra no detalhismo da história e os processos todos da argumentologia. Sim. Você pegou um deles. Agora, ó, o conscienciograma está cheio disso. Agora, não adianta a pessoa ler rápido. Ela tem que ler e ver o que é, e olhar com a pergunta anterior e com a pergunta posterior, para ver aquela pergunta está em qual contexto. Isso é o modo que, desde que eu lancei o conscienciograma, eles me perguntaram, como é que eu vou estudar isso? A dica que eu sempre dei foi essa. Nunca leia depressa e compare o que teve atrás e o que vem na frente. Aí chegou aquele cara e falou assim, mas Valdo, eu estou no número 1, não tem nada atrás. Eu falei assim, ixi, o número 1 não presta mesmo. Aí eu vi para a pessoa e falei assim, vê a folha anterior. É o jeito, né? Vê a folha anterior. É o jeito. Mas olha, tem alguém que está aí? É você. Sr. Valdo, na fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, o senhor fala o interesse superior da coletividade, depois na sequência, o bem comum e o interesse geral. Queria saber qual que é o limite dessa irrenunciabilidade com essas 3 expressões, ou seja, com o interesse superior da coletividade. Isso aí é o interesse superior. O que é que se pretende fazer atualmente? A coletividade está caminhando para onde? Então, por exemplo, olha bem isso dentro da cronêmica. Qual o objetivo? Agora aqui, o bem comum. O que é o patrimônio atual disso aí? Patrimônio moral, cosmoético, não é só físico, não. Como é que fica? Agora, e de fato, qual é o interesse de hoje que esse povo tem? O que é que eles pretendem com isso? Agora, ó, nessa coletividade, para analisar um negócio desse, o melhor é você ver uma comunidade menor, né? Por exemplo, olha o assentamento dos judeus, como é que é feito. Hoje já tem até filme dos judeus, feito por judeus, sobre o assentamento. A briga entre eles, dentro do processo de assentamento. Eu acabei de ver um essa semana baseado nisso. E que a mulher perdeu o marido e tinha as filhas. E uma das filhas era mais livre. E tinha os rapazes que foram mal criados. Então abusaram da menina. Mas não chegaram a abusar assim, sexual, coisa muito séria, mas abusaram. E outra coisa, o filme chama Fogueira. Quem quiser ver, é fácil ver. Seria bom para você ver o que é o processo do assentamento e como é que isso tem problema. O povo acha que essas coisas são tudo fáceis. Como é que tem problema? Esse filme Fogueira vale a pena. O Telecine já está mostrando esse negócio dessa fogueira várias vezes já. Entende? Agora, você entendeu isso? Agora, a fogueira, eu não sei se vocês sabem, é um costume judaico dentro do processo. Que eles, do jeito que é que tem todo aquele processo deles. Então, a fogueira, o povo se sente alegre, vai lá e queima mesmo as coisas. Tem o dia. É fogueira grande. O filme mostra tudo isso com detalhes. Agora, no fim, a mulher renuncia. O cara lá faz uma força danada para arranjar a vaga. Porque tem verdadeiras eleições para ver se a pessoa deve ir para o acampamento ou não. O assentamento. E a mulher, no fim, ela renuncia aquilo. Ela não quis ir para o assentamento. Agora, sim, como é que a gente pode saber qual que é o limite pessoal nosso da renunciabilidade, da nossa renúncia em prol do bem comum? Que critérios que a gente pode utilizar para isso? A primeira coisa é ver se a pessoa é pão dura, mão de vaca.
se ela abre mão disso ou não. Se ela é miserê, já mostra que o processo é grosso. Agora, depois disso, tem que ver os detalhes. Por exemplo, às vezes não é um miserê assim tão ostensivo, é um miserê apenas de insegurança de ciúme, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem ciúme retroativo, uma coisa que já não tem mais. E a pessoa tem ciúme da coisa, às vezes que a pessoa até já morreu, ou que está inválida, e ela tem ciúme daquilo. Se você vai ajudar, a pessoa reclama. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí é o processo da irrenunciabilidade dos mais agudos que tem. Geralmente, uma pessoa dessa, ela tem processo psicótico. No mínimo de depressão. Alguma coisa tem. Entendeu? Já há alguma desregulagem cortical. Alguma coisa não está batendo bem. E assim, qual o critério que o senhor utiliza, os critérios que o senhor utiliza para renunciar a algo seu pessoal em prol da coletividade, de um bem maior? Silêncio. Silêncio? Eu faço as coisas e não falo nada para ninguém. Os amparadores sabem. Mas como é que você usa Agora, para às vezes, eu decidir desejaria fazer certas coisas que nem os assediadores ficassem sabendo. É difícil. Entende? Isso aí é que é a verdadeira renunciabilidade. Mas que tipo de critério você utiliza para decidir se renuncia ou não? O meu problema é o seguinte, eu vejo a minha responsabilidade lá dentro e respondo por mim. O mais, eu deixo para lá. Agora, por mim, eu vou até o fim, não me interessa. Se vai pegar isso, pegar aquilo, se vai criar problema disso, não interessa. Eu tenho que seguir. Para eu ficar em paz com a minha consciência, porque senão, se eu fraquejar, ou abrir vaza, ou abrir mão da situação dessa, o que se passa? Vai ter um monte de assediador em cima de mim e com direito de assediar. Você está entendendo? Então, o meu negócio é andar às claras, não esconder nada, nada de acobertamento. E ser quem eu sou o tempo todo, em qualquer condição. Eu faço força para isso. Isso não quer dizer que eu acerto sempre. Mas é lógico, eu também, nesse caso, eu erro menos. Agora, tem um princípio nosso, né? O imperdoador. O auto-imperdoador e o mega perdoador para o resto. Vocês, por exemplo, vocês estão todos perdoados até o ano 3000. Eu sempre brinco aí com essa situação. É para dar um exemplo, né? E qual que é a relação que existe entre esse princípio da irrenunciabilidade e aquele da irresistibilidade evolutiva? Daria o quê? Da irresistibilidade. Olha, isso aí varia, né, Cristina? Depende do que a pessoa tem. Varia, isso varia muito. O que eu vejo é o seguinte, essas coisas todas começam a ficar mais nítidas e palpáveis através do ciclo multiexistencial da atividade. Quando chega nisso, a pessoa já se sente dentro de uma mini peça dentro do maxi-mecanismo e ela começa a entender bem o maxi-mecanismo. A maioria é mini peça, às vezes inconsciente de ser mini peça. Depois que ela se torna mini peça, ela continua inconsciente do maxi-mecanismo. Agora, a melhor coisa é a terceira posição. É quando a pessoa já tem noção também do maxi-mecanismo. Então, ela tem consciência da situação, ela reconhece a mini-peça, já sabe como é que ela pode funcionar e já tem vislumbre do maxi-mecanismo. Essas três, quando juntas, saem de baixo. Isso aqui é o ideal. Agora, ó, uma pessoa que chega num nível desse, está difícil de não alcançar a desperticidade, mesmo ela não querendo. Não dá para renunciar à desperticidade. Entendeu o que quer dizer? É irresistível. É inafastável. É inevitável. É insubstituível. É essas expressões que eu uso. Né? Mais ou menos a situação é essa. Valdo, você falou agora há pouco que os assediadores se sentem com o direito de assediar. Quando Sim. que um assediador tem direito de assediar? Você pegou e fez um mal para determinada pessoa que é presa dele, é vítima dele. Ele vem para cobrar o desaforo que você fez. Você invadiu o pedaço dele. Pode falar. Valdo, lá no Cristo Espera por Ti, tem aquela cena, né, do linchamento lá, daquela pessoa que tinha sido inocente, dentro desse processo da opinião pública que o senhor tinha falado. Como é que é, posteriormente, o ato restaurativo
dessa questão da opinião pública que acaba com a vida de uma pessoa, culpa a pessoa antes até Por de exemplo, saber. a pessoa, quando acontece um caso desse, ela procura, quase sempre os amparadores vão colocá-la num equilíbrio tão grande que a segunda dessoma é quase automática com a primeira. Você entende? Os dois ali praticamente limparam, o violinista e o padre. Limparam a ficha. Mas no caso, e as pessoas que estavam envolvidas no tal do linchamento? Esse já é o processo do passado, porque muitos deles eram vítimas, agora foram os algozes. Os afins se atrás, são as mesmas pessoas. Agora aquilo continua. Agora esses dois que hoje limparam a ficha, devem ter voltado para ajudar aquele povo todo. Por causa da inseparabilidade do grupo kármico, ainda tem coisa para melhorar. Mas agora Ainda falta os acertos finais, tem muita coisa. São nossos casos aqui, nós estamos em acertos finais, todo mundo aqui, um monte. O senhor falou que... Arte final. O senhor falou que quando às vezes a pessoa sofre uma injustiça, depois ela tem uma tendência de querer vir como juiz para poder entender o outro lado da coisa. Não, mas não é só isso, nessa vida mesmo tem muito disso. A pessoa sofreu injustiça, ela vai estudar direito para se defender. Às vezes antes era até analfabeta. Eu já vi muito caso desses, os jornais estão cheios disso. Tem muito disso. Por exemplo, o povo que estuda mais, qual é o tema que se estuda mais nas prisões? É o direito. O direito penal. Direito principalmente o penal. Isso é comum, né? É praticamente internacional. São muitos países assim. Não é só o Brasil, não. Tem lógica isso, não tem? Tem lógica, tem lógica. O senhor acha que, por exemplo, J. Cristo, quando sofreu lá o processo da cruz, ele teria uma tendência de vir como juiz dentro do processo? Não. Ele era muito menino, ainda tinha muita coisa. Se fosse, ele não faria, né, as coisas de criança dele. Dizem que ele estava chegando aos 30, mais de 30, quando ele começou daquele jeito. Mas as reações eram muito infantis. Era um médio em desenvolvimento, mas muito chucro, muito bobo. Ele, de vez em quando, ficava desassossegado, quer dizer, ficava assediado. Tinha que sair, fazer retiro. E as bobagens dele. O processo, por exemplo, de falar que ninguém pode melhorar se não for igual a ele. Tem que seguir o caminho dele. Você quer maior cabotinismo do que isso? Jesus Cristo é cabotino, total. Ele é que trouxe o processo, por exemplo, o cinismo absoluto. Mas veja, ele era ingênuo disso, ele não sabia que é isso. Se você perguntasse a ele o que era cabotinismo, ele não sabia. O que é cinismo? Ele também não sabia. Até que perguntar para ele o que era verdade, ele ficou calado. Ele era muito menino em matéria de cabeça, de certas coisas. Outra coisa, a escravatura, ele não falou nada daquilo. Ele foi levado também, muita coisa do J. Cristo, foi muita coisa da própria população. O problema do linchamento. Olha, muita gente que em situações piores que o J. Cristo, que não fez fama, não deitou na cama, mas que às vezes foi linchado em circunstâncias muito mais martirizantes do que a dele. Tem um monte de casos, todo lado. Aí no Brasil mesmo. A Baixada Fluminense, com aqueles linchamentos, quantos não existiram? Tem tudo isso aí nos jornais, está tudo assinalado. Muitos desses é que são machos, o cara não tem nada a ver com aquilo. No caso da relação dele, a questão da 11ª lei, que seria a lei da mega fraternidade, aonde que ele tinha a cabeça naquele momento para pensar isso? Como é que foi esse processo de desenvolvimento? Não, ele era médium, ele estava em desenvolvimento, de vez em quando ele tinha ideias magníficas. A melhor coisa que ele teve de ideias magníficas são trechos do Sermão da Montanha, lá tem coisa muito bacana. Era o ponto alto dele. Mas tem uma opção de coisa, tanto que eles não gostam de falar os negócios negativos dele, né? Só falam os positivos. Mas tem muita coisa esquisita. Aqueles negócios do cálice que eles falam, ele falou, não falou, como é que é, tal. Tem uma opção de coisa. E o negócio do templo, com chicote em cima dos caras, os vindilhões. Tem uma série de condições aí. Vocês têm que ver o seguinte, o ambiente era muito emocionoso, comocional. Você está entendendo? No ambiente. E a turma muito fanática, né? Tudo bitolado, difícil. E ele estava dentro de uma situação, ele estava indo contra aquilo tudo. Então o ambiente devia estar todo transtornado mesmo, é normal, né? Agora, é difícil de analisar isso tudo aí
tem que tirar toda essa parafernália, essa excrescência, você está entendendo? De ilusão, de fantasia, de bobajada que tem de criança no meio dele, né? Tem que estudar a personalidade dele igual qualquer um de nós. É uma pessoa humana. Agora, a hora que vem lá, inclusive esse negócio do Rustem, não, ele tinha um corpo fluídico. Então o cara era espelhado, né? Era vidroso, transparentíssimo. Isso é bobagem. Uma última pergunta. Aquele evangelho de Judas, onde eles estão colocando... Não, isso tudo aí eu não ponho a mão no fogo para nada disso. Isso tudo é criação da história. Hoje está tudo na moda, tudo aparece. Não vou nesse bico. Agora, tem os evangelhos sinóticos, uma opção de coisa desse, aqueles que são condenados, o outro também, você está entendendo? Aqueles que são condenados. Apócrifos. A gente tem que seguir, para analisar qualquer coisa, nos sinóticos. São 4. Agora, os apócrifos, por exemplo, ninguém acha que não deve entrar. Então, agora, ó, são 20 séculos, né? 20 séculos é muita água que já passou debaixo da fonte. Muita coisa, é perder tempo também, se a gente for entrar com muito detalhe disso. A gente tem que entrar na retrocognição da gente, que essa não tem jeito de falhar. Você vê aquilo que você errou, você tem que consertar. Não interessa. Isso aqui é um negócio sério. Agora, os outros, para analisar, assim, ainda mais do ponto de vista histórico, muito difícil, né? A gente tem que dar um desconto. Tem atenuantes nisso aí. O negócio de atenuantes e agravantes, né? Do direito. Agora, a única coisa que a gente sabe é o seguinte: Jesus Cristo foi muito fraco. Muita coisa. Nada de serenismo. Por isso que eu falo, as coisas que sobraram do Apolônio de Tiana é muito superior a ele, é a mesma época. Ninguém pode reclamar disso, que é mais ou menos a mesma época. Como é que vai reclamar? As influências eram as mesmas. Então o cara era superior mesmo. Por isso que a igreja procurou tapar tudo. Liquidar, anular a memória do Apolônio de Tiana. É a vida. Não é? Mas então, quem é que está com o microfone? Tem alguém? Numa tertúlia, o senhor falou que enquanto o ego predomina no grupo, isso daí ainda não é o ideal. Era alguma coisa assim, que o egão tinha que ser esmagado pela grupalidade. O ego, por exemplo, mesmo que for um líder, ou alguém que seja uma eminência parda dentro daquele grupo, ele acaba com o grupo. Se o líder não tiver uma boa bússola consciencial, ele joga todo mundo no buraco. Por quê? É o egão dele que está levando o grupo para o abismo. Agora, o que se passa? A maior prova disso você vê na ditadura. Olha, por exemplo, Fidel Castro. Não há vergonha esse homem, por exemplo, ficar aí 49 anos dirigindo todo mundo e o povo... Tem um monte de gente inteligente do Brasil batendo palma para ele. É simplesmente indefensável uma condição dessa. Agora, por exemplo, ainda tem gente ainda que vamos dizer, neonazista. Pensa bem, com todas as bobagens que o nazismo fez. Então, há muita gente que não tem realmente discernimento. Falta de discernimento. Às vezes, o gatinho lá da sua casa ele tem mais inteligência do que esse povo. Porque eles não têm prioridade. Conhece a opção de coisa, tem inteligência para entender a opção de coisa, mas não entende nada. Então não adianta nada. Agora o gato, pelo menos, dentro do nível de inteligência dele, ele é certinho, tudo certo ali. Ele corresponde àquilo que se espera dele. Esse povo aí, tem muita gente que não corresponde. Agora, então você vê, isso tudo é fruto da baratrosfera. É a anomia, é o processo da anarquia na cabeça da pessoa, não há discernimento mesmo. Agora, as pessoas de fora, ou mesmo essa pessoa, ela pode ter boa vontade, ela pode ter boa intenção, de dentro e de fora, os outros também com ela. Mas isso não leva a nada. O processo todo nosso é ver qual o nível de logicidade da história. Como é que é isso? Qual o nível de matemático, de racionalidade nessa reação? Isso é que é o mais importante. E é onde nós temos que nos bater para ver se a gente melhora. Bater nessa tecla para a gente ficar livre das mimésias, né? O processo de repetição do passado. E quando o senhor falou que de vez em quando se sintoniza com
com algumas questões políticas e ver o mesmo tipo assim de ambiente da Segunda Guerra, isso em relação às consciex, É a relação ao ambiente, a troposfera extrafísica, né? Essa aí é que é a dura, a paratroposfera. Então, há em alguns ambientes isso. Mas significa que os assediadores são mais É ou aquela menos pressão, é quando a nuvem plúmbia, baixa. E o ambiente, então, piora. Você está entendendo? Existe isso. Você sabe que já tem muitas áreas humanas que são totalmente alteradas, né? Elas são pervertidas. Agora, às vezes, quando você está num ambiente que seja público, por exemplo, de um governo, uma coisa qualquer, e aquilo começa a dar uma atmosfera, um onopensene negativo, isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. É quando abaixa, sabe, a nuvem da tempestade que se avizinha. É o cumulonimbus. Existe isso. Na vida humana, você examinando o processo de energia, tem disso. Agora, o Brasil tem várias coisas dessas. O Brasil já passou muito por isso. Não foi só na Revolução, não. Aqui nós já tivemos muitas áreas desse tipo assim. Mas o que você quer? Pode falar. Valdo, analisando o contrário, que seria a renunciabilidade, que inclusive está na antonímia, parece que a maioria das coisas, eu tenho impressão, pelo menos, que são renunciáveis. Você poderia Não, a discorrer irrenunciabilidade, mesmo dentro da área e do universo do direito, é um percentual pequeno. Não é área tudo, do não. direito. Entende? Mas eu estou dizendo, nós no contrafluxo aqui, parece que existem mais coisas renunciáveis. Sei, mas a irrenunciabilidade é muito importante saber. Porque como ela se manifesta pouco, o povo não dá valor para isso e nem sabe o que é isso. Eu já vi advogado muito bons que não sabia nada sobre o processo da renúncia, do ponto de vista legal. Existe isso. É um desconhecimento porque é uma coisa praticamente assim, como se fosse uma esquina do processo. Muitas manifestações elas são secundárias. Existe também aqui o princípio jurídico da irrenunciabilidade, que eu não sei direito o que é. Isso aí você tem que pegar. Direitos trabalhistas. É esse no Brasil é o que usa mais. É o que mais pega usa, na internet, você vai ver renunciar. um monte de casos falando isso. A internet está assim, de casos falando isso aí. O processo trabalhista no Brasil ainda está muito aceso. Ainda mais agora com esse presidente que sempre mexeu com isso, né? Mexe com os camaradas, aquele negócio e tal. Né? Pode falar. Professor Valdo, na primeira página, a fatologia, a terceira linha de baixo para cima, as inspirações no dia a dia. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. As inspirações no dia a dia. Todo mundo tem inspiração. Pode ser uma inspiração que a pessoa viu alguma coisa, ela lembra de alguma coisa, pode ser algum processo de retrocognição dela, pode ser um assediador que está espiritando de orelha na cabeça dela, pode ser um amparador que está dando, né, alguma intuição mais avançada. Outra coisa, uma leitura que a pessoa deu, ela tem uma inspiração a partir daquela expressão que ela leu, o filme que ela viu, ou ela sai de fora e vê aquele sol bonito batendo na grama, com as flores, tudo lá, uma porção de flor no chão. Aquilo dá inspiração. Isso tudo é inspiração. No contexto do tema. Hein? No contexto do tema. A inspiração nesse contexto do tema. Na renunciabilidade. A pessoa tem que ter inspiração adequada para, no momento sério que ela tem que entender a renúncia ou a não renúncia, ela tem que saber isso. Então, as inspirações do dia e tudo que está em torno da pessoa influi demais nela. Isso tudo é o holopensene da pessoa. O livre-arbítrio individual, logo em seguida eu estou colocando. O direito de pensionizar, falar e agir livremente. Tudo é um processo. É a renúncia e a falta da renúncia. É assumir. É a assunção do processo. O nome também que é aquilo que surge, que você entende? Sustenta. Então é o sustentáculo, a sustentação.
Osvaldo, estava pensando aqui, a irrenunciabilidade do poder. Você fala que muitos de nós tivemos muito poder em outras vidas, através da monarquia, da religião. O que faz uma consciência de vida tras vida, ela renunciar a esse poder? Que tipo de mudança? É a hora que ela vê que ela está fazendo um negócio racista, errado, egocêntrico. E outra coisa, que ela está fazendo uma coação e coerção em cima do povão. A hora que ela viu que ela está errada, com coerção e coação, ela muda. Então o processo todo é de autocracia, totalitarismo, a imponência do processo, a prepotência. O negócio é sair disso. E outra coisa, uma pessoa quando chega nesse nível, ela começa a estudar o que é hegemonia, por exemplo. Uma boa parte de tudo que se fala de hegemonia, eu também não trouxe errado. É uma condição errada. Então isso tudo tem que ser estudado. E, Osvaldo, você acha que dentro da comunidade aqui da gente ainda tem muita gente que não abre mão desse poder? Não... Olha, o poder é uma das coisas últimas, né? Igual o temperamento, que a pessoa abre mão, né? Você vê que todos os conflitos interinstitucionais que nós temos é devido ao poder. O poder é terrível. O ciúme, por exemplo, às vezes existe por causa do poder. A vaidade existe por causa do poder. A inveja aparece por causa do poder. A insegurança existe por causa do poder. Tem um monte de coisa nesse sentido. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que fica tão evidente que ela não está querendo abrir mão do controle e do poder que ela tem sobre os outros? Expor para ela fatos que sejam mais ou menos palpáveis e que ela possa entender e que sejam lógicos. E outra coisa, dê o resultado dos fatos. Mostra para ela os prognósticos. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Você escolhe, está aí. Abre mão, vê o que você quer. Com isso, você pode soltar a pessoa, porque ela vai ver o que ela quer. E, Valdo, sempre que tem uma pessoa que não abre mão do poder, necessariamente ela tem algum grau de agressividade? Tem, ela é o Rottweiler. O Rottweiler que dá a mordida e não solta. São 300 quilos de força. Tem que sair com um pedaço que ele mordeu. É aquilo que o povão já não fala em Rottweiler. Eles falam assim, é o cachorro que não quer largar o osso. Entende? Mas essa agressividade é sempre evidente ou não? Não sempre. Às vezes, quando ela cresce, não tem jeito de esconder, né? Ela é óbvia. Valdo, a Laura tinha perguntado antes sobre o processo do assédio e tal, e você respondeu que você agride uma pessoa, você tem uma ação, o assediador vem cobrar aquela ação, o que caracteriza, de certo modo, um traço agressivo, bélico, né? Aí eu estava falando de Jesus Cristo, eu lembrei lá aquela história da outra face. Mas ele era incoerente. Ele deu a outra face, foi lá e bateu nos caras na frente do tempo. Como é que é isso? Perfeito, mas estou considerando também... cheio de incoerência, olha, J. Cristo. Eu lembrei desse fato. Mas aí estou considerando que a necessidade da defesa ela é importante. Por exemplo, em alguns momentos, você revidar a uma agressão, ela é necessária. É lógico, o cara, aquilo que eu falo, entrou com uma metralhadora munida ali na frente, apontada para você. Você tem que tomar atitude. Eu quero perguntar o seguinte... Fala com o passarinho. Eu quero perguntar o seguinte. A pergunta seria, quando é que esse revide não caracteriza um traço bélico? Dos males menores. Dos males o menor. Você tem que ver isso. Agora, ó, se você não cavou a vitimização, não tome muita atitude, não. Você não cavou a vitimização, você não tem nada a ver com isso, não foi você que fez. Aí você não erra. Por exemplo, você está estudando a personalidade de alguma pessoa no passado. Então, ela tomou lá alguma atitude. Como é que você faz para saber se aquilo ali era um traço bélico ou se era só um processo de defesa? Tem que examinar o contexto, né? Quanto mais no tempo, pior fica, porque fica tudo obscuro. A história está cheia de fantasias. Então é preciso analisar. Mesmo aqui, ó, no nosso dia a dia, nosso atual, na atualidade, o zeitgeist, tudo isso, é difícil você analisar. Você tem que entrar em certos detalhes. Eu, enquanto eu fico sabendo determinados detalhes, que eu procuro perguntar de maneira crítica, aonde dói,
Eu não dou opinião de nada. Agora, tem uma coisa que me ajuda, que eu posso passar por cima disso. Parapsiquismo. Se eu chego a pessoa e vejo que o assediador está até falando as coisas e criando aí uma algazarra danada, fazendo um comício, eu já tenho a opção de... Não adianta nem a pessoa falar. Até antes dela falar, eu já sei o que é que deve ser feito. E outra coisa, depois que você está há 60 anos trabalhando com isso, você já viu milhares de casos iguais. Não existe mais novidade. Tudo já teve precedente, tudo já tem exemplo. Tudo você já pode ver o padrão. Não, esse aí é o padrão 746. Aquilo ali é o 941. Você já sabe tudo, porque tanta coisa que aconteceu, não tem nada para esconder mais. Agora, a vida é isso. Agora, pior, com a retrocognição, isso expande ainda mais. A retrocognição é como se você vivesse 10 vidas simultaneamente. Estou falando no mínimo. Entende? E outra coisa, quando vem, por exemplo, aí os personagens do passado, os personagens do presente, quem é quem, de que modo que é. Esse quem é quem multidimensional e multimilenar é uma loucura, né? É justamente esse quem é que é a cartilha de campo do evoluciólogo. O caderno de campo do evoluciólogo é justamente esse quem é quem, multidimensional e multimilenar. É isso que a gente precisa de saber, mas a vida é dura, né? A gente não consegue fazer isso aqui. Agora, para que existe a técnica da dedução? É para isso, né? Dedução. Vamos deduzir. Vamos estudar. Não, isso aqui pode ser isso. Ó. Você já fica alerta, já é alguma coisa. A técnica da dedução técnica, mesmo grande, de alto nível, com bastante lógica e racionalidade, ela abre e descerra o parapsiquismo para a pessoa. Agora tem que fazer muita comparação, cotejar muita coisa, estabelecer paralelismo. É aquilo que eu chamo da tabelologia. Às vezes é o jeito, para as coisas ficarem mais claras. Mas então... Qual o fato ou os principais fatos que o evoluciólogo não pode renunciar em relação a gente, a nós? É a própria condição da vida dele, mas o problema é que ele não pensa nisso mais. Ele quer ajudar dentro do nível que ele vê que ele está sendo útil. Sendo assim, ele não pensa em renúncia ou não renúncia ou qualquer coisa. O processo dele é frutificar. Estou semeando. Acabou. Isso é que interessa. Se ele está assim, ele vai levando. Agora, tudo vai havendo uma acumulação positiva, né, da bagagem evolutiva dele. Vale a pena. O que ele pensa mais é isso. O que você acha? Professor Valdo, ali em sinonimologia 4. Tem gente que acha que está querendo o microfone. Sinonimologia 4 ali, condição intransferível. A gente está acostumado no raciocínio do direito de que para todo dever corresponde um direito. Certo. Então a lógica é de que o dever ele não pode ser renunciado por aquele que o detém, seria uma condição ilógica. Certo. A renúncia tem que ser de quem possui o direito, que ela é que libera o que possui o dever. Então a gente costuma separar tecnicamente a renúncia da alienação, né? Que é a ideia da inalienabilidade, da irrenunciabilidade. Então quando apareceu ali condição intransferível, apesar de eu achar que está coerente com a definição, com a ideia do verbete, eu só fiquei com essa dúvida técnica. Se ela não destoa um pouquinho das demais... Não destoa nada. Vamos só pensar uma coisa. O cara está na guerra, tá certo? Ele é da Gestapo, ou do SS. Aí ele manda, ó, vai lá e mata aquele povo todo. Coloca a posição do cara que foi lá para matar. Ele deve renunciar ou não? Do ponto de vista jurídico ou cosmoético? Como é que é? Hein? Como é que nós ficamos? Aí ele fala assim, não, em vez de matar aquele povo todo, se quiser você me mata, mas eu não vou lá fazer isso. Esse seria o certo. Agora veja, no caso aí, ele não renunciaria à posição que ele tem direito. Direito de ter paz, de ser pacifista. Isso, hoje, o nome, tecnicamente, é objeção de consciência. Os israelitas, por exemplo, fizeram lá um monte de oficiais, foram para o governo e tiveram objeção de consciência.
Não, nós não vamos matar os palestinos. Não queremos. Isso aconteceu recentemente, há 1, 2 anos aí, todo mundo sabe disso. Oficiais. Agora veja, isso aí é um modo de funcionar, né? Objeção de consciência. Agora, perante a renúncia, é um negócio sério. Então, a renunciabilidade, eu estou colocando um negócio mais sutil ainda do que isso que você pensou. Que é o problema da pessoa, ela tem o direito de selecionar aquilo que ela quer. Como é que é isso? Eu não vou renunciar ao meu direito de não matar. Pensa nisso. Agora, então, aí você coloca o que está escrito ali, condição intransferível. Por exemplo, está tudo errado. A hora que o superior manda o outro matar, ele divide lá, ele matar, e não mandar os outros. A condição dele é que devia ser intransferível. Está tudo errado. Agora, o cara que está sendo vítima, ele é bobo, se continuar nessa. Não, isso aí eu não faço. Então, você é um desertor, sou, acabou. Ah, você vai para conselho de guerra, vou. E daí? Eu nunca vou a vitimização. É aquele negócio que eu estou falando. Na questão da renúncia, sempre a gente tem que pensar na vitimização. Se ela não foi cavada, ninguém pode falar nada. É porque, apesar delas andarem juntas, muitas vezes, elas são diferentes, né? A alienação e a renúncia, né? Então, como entrou como sinônimo, quer dizer, condição intransferível, talvez inafastável, como está na definologia, me pareceu só isso que não, eu fiquei... o meu problema também, eu acho que é intransferível mesmo, não dá. Aqui, insubstituível, inafastável, inevitável, isso tudo está dentro do contexto. É o intransferível. Não dá para eu transferir. Vem cá, você quer ser mártir no meu lugar? Você quer ser vítima no meu lugar? Como é que é isso? A renúncia. É irrenunciável. O processo é da pessoa. Como é que fala? Você que criou seu moço, você que tem que resolver com ele. Tem várias expressões e provérbios populares sobre isso. A você, aquilo que você fez. Toma que o filho é teu. Então, o processo é esse. Ô, Júlio, você está entendendo o nível da sutileza da coisa? Júlio, eu acho que isso até ajuda a expandir justamente essa questão técnica do direito intrafísico. Não é isso, do para-direito e da cosmoética. Entende? O para-direito e a cosmoética. Tecnicamente, no caso, a para-diplomacia é correto, também. mas aqui a gente está falando de autodiscernimentologia, acho que isso ajuda a expandir, fica mais amplo, né? Escuta, esse negócio do ar aí, nós agora estamos começando a baixar a temperatura. Aquele ar ali, está me criando um problema nesse ouvido aqui. Eu estou falando claro agora, porque isso já foi 3 dias, eu passei mal, me entope tudo, eu nem escuto desse leite. Agora, porque está vindo tudo aqui, comigo. Quando foi feito isso, eu falei, isso aí, precisava de mudar, mas mesmo assim não deu nada. O aparelho é muito forte. Agora, até o fim do ano, nós vamos ter alguma coisa nisso aqui, mas agora, esses próximos meses, você sabe, vai esfriar tudo. Nós estamos em abril, já teve aí uma frente fria e estava a 11 graus de noite. Às 8 horas da manhã estava 11 graus aqui. A hora que eu saí para ir para o ciclo, eu vejo os aparelhos todos. E vejo mais de um. 11 graus nós tivemos. 8 horas da manhã. Mas já estava assim, desde as 4. Pois é, não. Alguma coisa de calor, qualquer coisa, abre as portas, dá um jeito aí. Agora, o problema todo é o seguinte, mas 26 ainda não é um negócio brabo, não. Agora, a hora que tiver com 30, a gente toma uma atitude. 26 não dá para matar ninguém, não. 30 já começa a criar problema, hein? Agora, o ideal aqui é ficar com 22. Não é 19 do jeito que tem tido, não. Esses dias aí estava 17. Agora, você vem aqui com 17, um monte de gente falando, não, eu não vou entrar, está muito frio. A pessoa me falou ali fora, não vou entrar que está frio demais. Não, mas agora não, porque tem 2 coisas. O povo não está vindo mais na tertúlia do jeito que era, porque é todo mundo no online. Segundo, nós estamos num período frio. Então, esses 2 fatores mudou tudo. Você tem que lembrar que Foz tem as 4 estações. Nós estamos entrando numa delas. Pois é. Mas é que um dia desse eu cheguei aqui e foi brabo. Tanto que foi a partir disso que eu pedi para a turma, desliga aquele negócio lá que não dá. Pode falar. Professor Valdo,
Outra coisa, você já notou, a minha voz não tem alteração nenhuma hoje, porque está quente. Está no normal. Agora, o dia que estava 17 graus, até eu perdi a voz. Tinha mais gente que estava tossindo aí, não foi só eu, não. Bom, professor Valdo, até... Funcionando, tá. A Laura tinha colocado a questão do poder das pessoas, né? Renunciar o poder temporal é o maior poder evolutivo que nós podemos exercer? Depende, né? Porque às vezes você era da plebe, você não precisava, não tinha poder nenhum. Se você tinha poder só sobre os cachorros, não tem renúncia nenhuma. Para você ver qual é o seu nível, o seu universo de poder. Você mexe aonde? O que você faz, né? Até onde vai? Isso aí é que importa. Mas, por exemplo, os evoluciólogos, os serenões, fizeram abriu mão desse poder. Não, eles não pensam mais nisso. Uma pessoa, quando começa a mexer muito com o estado vibracional, já começa a ver que o poder do processo da energia tira todo o poder burro da aparência. Então, por exemplo, a pessoa já com dispersidade, ele já não pensa mais em processo de poder. O poder é o crédito que a pessoa quer ter da fama, da celebridade, do domínio, do prestígio, esse impacto social da situação. Isso não tem mais nada. Se a pessoa começa a mexer com o estado vibracional, essas coisas começam a morrer. Agora, Eliel, por quê? Porque o estado vibracional leva a pessoa para a multidimensionalidade. A multidimensionalidade faz a pessoa entrar no parapsiquismo. O parapsiquismo vai mostrar que a pessoa é multidimensional, que ela não é o corpo. Isso, então ela começa a pensar, poder aqui? Que poder besta é esse? Todos nós aqui estamos sob um poder da vida humana terrível. Quem é que tem poder sobre isso? Veja bem, você passa algumas horas, você morre de fome. Se você ficar alguns dias aí sem tomar água, você pode morrer. Se você tapar o nariz e fechar a boca, meia hora você morre. Que poder besta é esse? Tudo isso aqui é limitado. Isso que eu chamo da imperfectividade, ou a imperfexolândia, a deficiênciolândia. Então, uma pessoa começa a ver a multidimensionalidade, vai ver que toda essa defesa de poder que tem é defesa da fraqueza. Entende? É defesa da doença. É defesa do pior. Falta inteligência nisso. Agora, a multidimensionalidade, o parapsiquismo, coloca isso às claras. Valdo, a gente não pode confundir também a questão de poder e responsabilidade, né? Porque Sim. não pode abrir mão da responsabilidade também. E, dependendo da função, tem o poder em cima disso. Tem. Isso aí já é usar outra o poder coisa. com discernimento. Sei, mas agora, o que ele está perguntando é o poder em si, né? Agora, outra coisa. Tem um negócio pior ainda, a terceira condição. Ninguém vive sem poder. Todo mundo tem algum poder. Mesmo que seja pequeno, mas tem. No mínimo, você tem poder sobre o seu corpo. Você está entendendo? Você tem poder, por exemplo, para ver se você come isso ou não. Não me interessa, eu quero aquilo. Não vou beber isso, quero beber aquilo. Olha o poder. Isso tudo é poder. É o direito que você tem. Então, vamos estudar agora. Direito e poder. Como diz no Nordeste, é o poder. Lá do Senado é o poder. Esse aí é que é um negócio difícil. Entende? Justamente, aproveitando que Loche falou a respeito da responsabilidade. Nos processos de liderança, tem algumas questões que realmente sejam irrenunciáveis para o líder? São. Não tem jeito. Se ele quer matar os outros, ele que deve ir lá. Agora ele vai colocar o cara tudo no buraco? Se o assassinato é particular, a guerra é dele. Agora ele vai colocar todo mundo numa guerra universal? Isso é que eu chamo, é o ditador, é o louco, é o Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot. Foram os piores do século passado, né, que eles falam. Vamos pensar. Professor, aqui. Agora, a gente tem que falar mais no poder negativo e não na responsabilidade do cara que está na liderança. Porque o maior defeito, o maior erro, o maior desvio, é o abuso do poder. Não é a responsabilidade. Mas pode falar. Professor, nessa linha ainda, é a questão dos trafores. A pessoa também poderia considerar como irrenunciável. Ela não pode renunciar aos trafores que ela tem. Não tem jeito, mas isso eu falo aqui. Né? Mas... Você não pode renunciar àquilo que você sabe.
fingir que você não está sabendo. Não dá. Seguindo nessa linha, então, a própria evolução, a alta evolução é outra condição que a pessoa não poderia renunciar. A alta evolução, ela vem trazendo condições suas cada vez mais afirmativas. E quanto mais você evolui, mais assertivo você é, devido a essa afirmação. Você fica assertivo, você fica afirmatório. Você não fica peremptório, mas dentro do seu micro-universo você sabe o que você quer. Então, o resumo dessa história. Quanto mais você evolui, mais autossegurança você tem na sua decidologia. Você não é mais decidofóbico. Você já sabe o que você decide em qualquer situação. E outra coisa, quanto mais evolução você tenha, mais rápida é a sua decisão. Então a decisão psíquica. Ela é diferente da outra decisão que o cara passa 6 meses pensando, consultando advogado, psiquiatra, clínico, parente, o vizinho, o cachorro, o gato. Não, a pessoa sabe. Então ela já tem aquilo de caso pensado. Isso seria o apriorismo que o conhecimento e a cognição dá. Existe um apriorismo que não é a priorismose. É o conhecimento, entende? Por exemplo, a ideia inata. Se ela é positiva, ela é. Entendeu? Um apriorismo positivo. A retrocognição, se você tem confiança naquilo que você lembra, o problema é seu com você. Ninguém entra, ninguém tasca. Então isso tudo também é uma coisa. Agora, a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é que você não pode renunciar à sua consciência. Pensa nisso. Se você sabe que isso está errado, para que você vai se tapear? Isso é que é a autocorrupção, é o que tem por aí. Isso falta autocrítica. Agora, quase sempre existe em função de uma autodesorganização da pessoa. Se ela é organizada, ela aumenta a autocrítica. Por quê? Ela tem mais reflexão, ela é mais reflexiva, ela sabe priorizar as coisas, ela sabe o que decide, ela já tem precedentes. Então, por exemplo, a pessoa que tem precedentes positivos de altas resoluções corretas, edificantes, construtivas, entendeu? Que ascendem no processo, ascender com ASC, ascender, ela sobe, ascensional, ela eleva a pessoa, muda tudo, né? Você não acha? Não tem lógica? Agora, o problema é que a maior parte das pessoas, elas querem entender o dicionário para arranjar falácia. Elas querem entender cada vez mais a enciclopédia para fazer sofisma. Isso é um erro. Isso é o processo da muita gente da filosofia e da ciência que está aí, e da literatura. Não é por aí. A gente tem que entender mais o dicionário para combater a falácia e o sofisma, a sofística. Professor, e qual seria uma boa determinação para a pessoa não errar em relação ao poder? Para ela, porque se ela exerce sempre algum tipo de poder... Ela prevê tudo que ela puder, fazer a profilaxia da ação do poder que ela exerce. A maior pessoa que entende mais o cargo que ela tem é aquela que já tem perspectiva definida de tudo que vai acontecer. Você vai falar, mas isso é impossível. Isso não é impossível. Tudo a pessoa pode prever. Nós não nascemos ontem. A Terra já tem milênios de vidas, a história é enorme, a historiografia. Ela já mostra, raramente você vai ter uma atitude que seja nova. Tudo isso já aconteceu antes. Existem ideias novas, é aquilo que eu chamo a Neo-Verpom, por exemplo, a Trans-Verpom. Entendeu? Mas isso é dentro da nossa área, que o negócio é de ponta. Verdade relativa de ponta. Mas mesmo assim, ela o tempo todo está aí para ser demolida, para ser liquidada. Entende? Que é o problema da reputação. Falsear a hipótese, a teoria. Mas ela está aí para brigar. Ela veio para lutar, para se defender. Então a coisa mais bacana que tem é quando você tem uma ideia que o povo tenta derrubar, igual, por exemplo, a teoria do serenão. Homo sapiens serenis. Eu tenho isso há mais de 30 anos. Muita gente já tentou derrubar. Não adianta, assim, tudo quanto é falácia já é usado para isso. Está aí. Agora, o pior da história é que eu falo, não adianta nada você provar para os outros, isso é besteira. Olha para você se tem lógica e procure ter contato.
como é que é? Diz, o americano mesmo fala, né? Keep touch. Quer dizer, mantenha o contato com o serenão. Vamos ver, keep touch. Eu confio em vocês. Entendeu como é que é? Então, isso é que eu acho mais lógico, mais sério, que vale a pena ponderar. Keep touch. Agora, tem um cara lá que estava falando, né, sobre a falácia do carioca. E o carioca fala o tempo todo só besteira. Você não pode confiar em nada. Então, ele encontra com você na rua, assim, mas quanto tempo que a gente não viu? Olha, eu vou entrar em contato com você. Na semana que vem o telefone. Nunca telefone. Passa bem cá. Não, a gente se fala por aí. Agora eu falo, não, isso aí é a teca da Bossa Nova. A teca da Bossa Nova, tudo é assim. É tudo... Outra coisa também que eles falam, não, isso aí é a turma do mar. Surfista. Tudo é tati-bitati. Mas que coisa, tá morrendo de saudade de você. Você sabia que essa manhã mesmo a gente falou em você? Agora isso a gente vê nos jardins, na rua, o povo se encontrando lá em Ipanema, tudo é desse jeito mesmo. Agora o cara escreveu isso com detalhes, todos os detalhes. O que está acontecendo? Saiu do jornal agora recente. Em parte ele tem razão, né? É o carioquês. É o carioquês do ponto de vista do meaning, do ponto de vista da acepção, é da ideia, não é da forma do carioquês. Que a forma dele é simpática, tudo boa, aberta. Valdo, eu sei de um caso que eu morei no Rio, uma pessoa que não era carioca, falou, passa lá em casa. A pessoa passou, mas o que você veio fazer aqui? Mas isso é o mais comum. Tudo é pro forma. Aquilo tudo é para compor a situação. Então, veja, isso aí é a superficialidade da vida humana, né? É isso aí que eu falo. Isso aí são dados que entram dentro daquele rolo compressor das, entende? Inutilidades onipresentes. Que é a cultura inútil. Professor Valdo, nessa continuação aí da ideia de ampliar um pouco, até por causa dos meus conceitos mais restritos do direito, quais seriam algumas consequências de se renunciar a condições irrenunciáveis? Por exemplo, um intermissivista que tenta renunciar a uma proexis ou questões parecidas? Essas consequências, elas são mais de ordem interna, intraconsciencial? Sempre. Nunca agora extra. são sempre internas. Porque as externas, todo mundo já vai ver, mas outros vão substituir aquela pessoa que fracassou. Houve um desertor, alguém vai tomar conta do posto. É porque eu tenho tentado entender essas questões, não de sanção. Eu sei que o professor Jair, por exemplo, não admite esse tipo de conceito. Mas questões externas, que muitas vezes atuam como se fossem sanções. Agora, o problema todo da pessoa, viu, Júlio, é saber quando é que ela acerta e qual o percentual desse acerto. Ela está acertando mais ou menos. Dentro desse contexto, qual que é o menor mal? Às vezes, ela não quer renunciar a nada, ela renuncia em parte. Mas ela faz aquilo que ela considera que é o menor mal. Tem coisa que, às vezes, você tem que pôr a mão na ferida. Tem que lamber a ferida, tem que participar daquilo, não tem saída. A vida te encantou para aquilo, houve uma convergência de situações. Você não pode. A vida é difícil. E isso é aquele negócio do doutor Medina que falava para mim, lá o homem do direito lá, que conhecia tudo sobre direito internacional. Há certas condições na vida em que, em qualquer posição que você se coloca, você está sempre com o traseiro de fora. Ele tinha razão. Às vezes é muito difícil. Você tem que lembrar, por exemplo, as coisas que existem na vida humana, na vida social, sob calúnia, as infâmias, o processo dos boatos, o problema, por exemplo, da falsas comunicações, a desinformação, os mal-entendidos, isso tudo pesa na balança. Os factóides, por exemplo, que estão na moda, né? Faz parte até da política e da mídia. Você já notar que às vezes tem até programa de televisão que é só factóide o tempo todo? Só tem besteira. A revista, a mesma coisa. Então, só para concluir, então. O senhor já deixou, por exemplo, o senhor já renunciou algumas vezes a direito de resposta em virtude desses fatos. Já, mas teve outros que nem me pediram a resposta, mas que eu fui em cima. E outros, já teve outros que eu respondi e sabia que eles não iam publicar aquilo. Passam anos, a pessoa vem me agradecer. Eu já tinha até esquecido.
Isso tudo já aconteceu comigo. E outra coisa, você fica num porco, numa situação difícil. O cara mais velho do que você, numa situação que tudo aconteceu do jeito que você falou, e você vai fazer o quê? Aí ele pede para você, não, nós podíamos jantar juntos. Eu queria visitar a sua biblioteca. São condições escabrosas de pena que você tem. Mas agora veja, de qualquer maneira, a pessoa já é uma semi-vitoriosa, né? Ela não errou o tempo todo, ela acertou. Agora, passam anos, ela vem te pedir perdão. Não, eu estava fazendo isso porque o meu superior exigia aquela coisa. Agora, depois eu briguei com todo mundo. Devido à carta que o senhor escreveu, que era uma carta aberta, às vezes colocaram, e eles não publicaram, eu renunciei também, porque vi que aquilo era uma democracia que não existia mais. Era já uma ditadura. Agora, o cara chegou já de cabelo branco. Anos depois ele veio me falar isso. Agora, ele virou para mim e falou assim, o senhor sabia que o artigo não ia ser publicado, né? Mas que a carta ia funcionar, junto com o artigo. Eu assim, sabia. Agora, como é que o senhor sabia? Por causa do amparador. Eu tenho um amparador que eu chamo de enumerador. Ele falou para mim, não, escreva. Eles não vão publicar, mas você vai ajudar. Você vai pôr uma bomba no meio deles. Essa bomba vai iluminar. Entende? Ela vai iluminar com o tempo. E aconteceu isso mesmo. Agora ele falou que meses depois ele brigou com a turma toda e caiu fora. Nunca mais. O cara estava trabalhando, ó. Ele escrevia artigo no jornal. Então ele começou a escrever uma série contra a gente. Tudo falácia. Agora, eu fiquei com pena, não foi por causa da meu nome que estava lá, nada disso. Foi por causa do Chico Xavier. Eu já não estava mais no movimento espírita, tinha nada a ver com isso. Mas não, isso aí é uma falácia, está errado. Então eu escrevi e depois falei sobre a personalidade do articulista. E insinuei o que é que ele podia estar fazendo. Ele viu que era tudo aquilo com a carta. Aí ele brigou com todo mundo, deixou de, nunca mais escreveu, caiu fora. E o jornal continuou, né, do jeito que era a situação, mas nunca mais publicaram nada. Então você veja, às vezes é necessário fazer isso. Você tem até o direito de resposta que eu não levei para a justiça, que eu poderia ter levado. Eu quero que publique, no mesmo lugar que publicar meu artigo, os artigos contra mim, eu quero que publique o meu direito de resposta. Eu não fiz nada disso. Agora, só a carta que eu fiz, eu estabeleci o cisma entre eles. Está entendendo? Foi a luz. O raio laser lá no meio. Chamou atenção. Aí o cara que estava numa situação difícil, acordou, né? Agora é muito engraçado. Agora eu virei para ele e falei assim, por que você demorou tantos anos a falar comigo? Eu falei assim, porque eu adoeci. A vida estava muito... Tá certo, eu entendo. Isso aconteceu aqui no estado do Paraná. Estou te dando um exemplo, eu tive vários exemplos desse tipo. Agora, tem aquilo que você deve responder, tem aquilo que você não deve responder, que a maioria você não deve responder, não deve perder tempo com isso, e tem aquilo que é essa terceira posição, que você sabe que vai responder, que o resultado não vai ser agora, mas que vai ajudar os outros. Às vezes é possível. A intenção é que manda, né? A intenção é que manda. Agora, precisa ter muita vivência de alta qualidade desse tema, né? Professor, é o seguinte, é sobre ontem, a tertúlia de ontem. Como é que funciona o processo extrafísico de uma pessoa que o senhor dá a resposta e atinge outras pessoas que participam aqui da tertúlia? Mas isso não tem jeito. Tudo que a gente fala, a natureza humana, ou a humanidade, tem muitos casos incomuns e deficiências iguais. Quando você fala para um, você ajuda um monte de gente. E outra coisa, tem gente que vem tirar satisfação, que não é aquele que perguntou, são outros. Tem tudo isso porque ele está numa situação pior do que aquele que perguntou. Então veja, esse negócio de carapuça, eu não lanço carapuça nem dou indireta para ninguém. Mas na hora que você explicita determinados temas, é muita gente que acha que aquela carapuça foi feita com tricô, crochê, para ele. E para colocar até no pé. E às vezes não tem nada que ver, a intenção não foi essa.
Agora, eu queria perguntar para vocês, tem alguém aí que fez alguma revisão do texto, além do que a gente falou? Valdo. Está tudo bem? Deixa-me dar só um recado importante. Eu fiquei muito estranhada hoje que a partir da 1h não recebemos nenhuma pergunta. Aí eu agora fui conferir que a gente está com problema para receber e-mail, que eu me enviei vários e-mails e não foram recebidos. Então, o servidor nosso aqui deve estar com algum problema e a gente não recebeu nenhuma pergunta. Então, eu peço desculpas, mas não foi passada nenhuma pergunta. Vamos fazer a nossa... Que não passou. A nossa eleição independente do e-mail, tá certo? Dos online.